Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Perfeito. Vamos colocar na tela, então, a sonora do Zubeldia. Primeiro, quais são os planos dele para os jovens da Copinha, depois aí do time profissional, né? Que foi a minha pergunta para Zubeldia. Bora conferir as aspas, então, do nosso técnico. Gabriel Sark, Bancada Tricolor, a gente leu durante a semana muitas manchetes quanto ao seu uso da base, né? Então você pensando nesses jogadores aí, claro, da Copinha, manchetes, né? Dizendo que você até tinha uma preferência para o Cedric ao invés do Mike. Queria ouvir de você. Acho que o torcedor quer também ouvir de você uma explicação quanto a esse uso da base. O que você está pensando para esses 4 jogadores que hoje vieram para o banco e que geram maior empolgação para o São Paulino? Claro, ouvindo da sua palavra, que é o que mais importa. No, como yo falei, yo siento que hay que planificar siempre esa situación, esa transición de juveniles aquí hay que planificar. Cuando pican aquí, de Cotía para aquí, y cuando regresan a Cotía, tiene que estar planificado. Lo más importante para mí, que el joven no esté estancado en un lugar, que no esté acomodado en un lugar, ¿no? Porque si está acomodado en un lugar no crece. Entonces, hablando un poco con Moreira, con él tuve una charla muy linda, con William también, y falaba de que él ahora tiene, por distintos motivos, uno por venta y otro por creo que préstamo o algo así, que tienen que buscar minutos, ¿no? Los dos en realidad es diferente. Uno te lo lleva al mercado poniendo un dinero y una oportunidad para el jugador, que es William, pero al final tiene que buscar minutos, tiene que seguir creciendo. Es decir, el año pasado jugó con unos, no sé, 8, 10 partidos, ¿no? No sé. Bueno, ahora este año tiene que jugar 20, 25. Y lo mismo con Moreira. Moreira jugó más que el año 2023. Bueno, ahora viene el otro año, ¿no? 2024 jugó más que el 2023. Ahora el 2025 tiene que jugar más que el 2024. Y así. Y ahí va mostrando el jugador. Puede hacerlo aquí. Bueno, si él no la tiene tan clara aquí, bueno, salir afuera. Y está espectacular eso. Hay dos caminos, picar aquí o buscar minutos fuera. Y las dos son buenas, la mejor para el jugador. Y lo que uno quiere es eso, que el jugador no se estanque, ¿no? Primera división es muy complejo, es difícil, muy difícil. Es muy difícil primera división. Muy difícil, porque lo que hoy es todo elogio, bien, erráis un gol o cometéis un penal y el torcedor no distingue entre si tiene 19 años, 20, 21, 30, 32 años. El torcedor quiere ganar. Te aguanta un partido, 2 partidos, 3 partidos y después. Entonces, vamos bien. Lo más importante es que están trabajando muy bien en Cotía, lo más importante es que tienen buena inversión en Cotía, lo más importante es que estamos teniendo una sincronización, una transición, pero con calma porque esto es muy largo. Entonces, falta pasar varias pruebas. Thaís Zubeldia falando dessa transição da base, ele também menciona numa resposta anterior, e sim, o que ele, enfim, queria ter levado para a pré-temporada na Flórida, meninos como Rian, Alves, Hugo e Lucas Ferreira, mas que a direção pediu para ele para que ele deixasse para a Copinha, com toda a importância da Copinha. Ele falou também que ele quer fazer uma transição mais contínua, por entender que em certos casos, como por exemplo do Igão e do Henrique, eles não jogam, cara, nem no profissional, nem no sub-20, porque no profissional eles não estão prontos, claro, na visão do técnico, e no sub-20 eles não estão treinando com o time, então eles não vão jogar no meio do caminho, né? Então fica algo atropelado. Ele falou da transição, eu sei que você deu risada, eu sei a sua opinião, talvez, quanto a isso, mas eu queria falar um pouco da minha. Eu acho que a melhor coletiva, desde que ele
cara, virou técnico do São Paulo, acho que elucidou muitas coisas, tem uma resposta do Cédric também que é muito boa, ele praticamente desenhou para o torcedor a situação do Cédric Soares. Gostei das aspas, gostei da cautela, gostei do pé no chão, mas eu sei que você não gostou, e assim, por isso eu queria ouvir de você o que você tem para falar das aspas de Luiz Zubeldia. Cara, vocês me escutam bem? É que eu não falei. Sim. Até eu voltar, boa, não escutam bem? Cara, eu acho que Zubeldia a gente tem que ir por pontos, assim, sabe? Eu concordo com tudo que ele fez até agora. Discordo de tudo que ele fez ano passado. Ele fala que o Moreira e o William Gomes precisam de minutos. Por que ele não deu? Era só ele ter dado. Por que ele colocou o Ferrarese na direita e não o Moreira? Era só dar minutos pro Moreira. Nesse sentido, ele se contradiz mesmo. Aí, tipo assim, por isso que eu ri. Eles precisam de minutos. Então eles podem ter minutos na Champions League, mas não podem ter minuto no Paulista. Pô, aí ele me perde. Mas, enfim, já foram. Que Deus abençoe e que eles sejam felizes. É tudo que a gente deseja. O que ele fez até agora, o planejamento da pré-temporada que deram uma mão para ele resolveu. Tá perfeito. A leitura com o Maia. Cara, o tempo que ele respeitou do Maia, top. A leitura que ele teve de colocar ontem o outro time para dar um descanso para o titular, top. A leitura dele levar os meninos que foram bem ano passado para a pré-temporada, top. A ideia é top. Eu queria levar eles e não deixaram. Respeito tanto a decisão dele de querer levar, quanto a diretoria de deixar aqui para os meninos manterem um time forte. Agora, ele se contradiz quando ele faz isso. E eu tenho duas discordâncias. A primeira, essa que ele falou do Moreira e o William Gomes, e se ele estiver falando em dar tempo para os meninos, o Rian não é o caso. É o que a gente estava falando, falando antes. O Rian é uma outra parada. É igual falar sobre Zubeldia, vamos dividir o Zubeldia em tópicos. O Rian não tem que ter tempo. O Rian tem que estar em campo. Então, essas outras coisas. E a outra resenha eu conto depois que você vai passar a sonora dele, falando do rapaz lá, como que é o nome mesmo? Cedric. Eu vou passar depois dessa sonora. Assim, então, depois eu contar outra resenha. Aí do lado dele. Aí eu entro do lado do Zubeldia. Perfeito. Queria ouvir o Renan dessa entrevista do Zubeldia, essa coletiva onde ele fala da garotada, do uso dos jovens e, enfim, desse imediatismo que ele menciona, né? Hoje é só elogio, mas perder um gol, o torcedor já não faz mais distinção, Renan. Isso é muito característica do torcedor são paulino, né? A gente está cansado de ver histórias de jogadores da base que o São Paulo não tem paciência e tem qualidade, são jogadores de qualidade, né? E nesse sentido ele tem toda a razão. Concordo com o que o Wilson falou. Ele se contradiz na questão do Moreira e do William. Ele não sabe a importância que tem uma copinha aqui no Brasil. A importância para os meninos de jogarem. É o campeonato mais visto. Hoje em dia passa muito, né? Copa do Brasil, passou no Sport TV, passa muito. Mas a copinha é o campeonato mais visto. E ele queria levar os meninos, mas não sabe da importância que é uma copinha. Praticamente você prepara um ano inteiro para esse campeonato, que é um campeonato injusto. Você joga em campo ruim, no qual chove quase todo dia e no mês de janeiro, e você joga dia sim, dia não. Então é até injusto, porque você vai ter... É o campeonato mais visto, no que você tem mais parâmetro, e que, quem sabe, os meninos estão menos preparados. Mas vamos lá. A questão que ele falou é muito legal. O Rian esquece. Ele não tem mais ida e volta. Ele já está lá, arruma lá o armário dele, coloca lá o número dele, que eu nem sei qual que é, Rian Francisco. Ponto final. Os outros, eu concordo com ele. Só que o que está acontecendo agora, que ele explicou e muito bem na entrevista, não acontecia na minha época. Que os meninos, se não estão jogando aqui, eles também não podem jogar lá porque não estão treinando lá. Foi isso que ele disse, certo? Eles não estão treinando com o grupo, então eles não podem jogar lá. Na minha época era completamente diferente. O Cuca só avisava, Visoli, o Renan não vai se aproveitar nesse fim de semana, ele tá indo aí para fazer um treino e jogar. Não perguntava, o que você acha, Visoli? Você acha que tem espaço pro Renan? Não, ele tá informando, ele tá dando um recado pro treinador do Sub-20, citei os nomes por o treinador do Sub-20, que ele vai jogar. E eu concordo com esse processo evolutivo. Não só ficar treinando lá, treinando. Eles precisam jogar.
O Matheus precisa continuar tendo ritmo de jogo, treinando no profissional, num outro tipo de enfrentamento, mas jogando a competição, se não for aproveitado pelo profissional, lá no sub-20, lá na base. Eu concordo plenamente com ele. Na minha época era assim. Eu nunca pedi, mas quando o Cuca veio falar para mim a primeira vez, já contei aqui, eu fiquei feliz pra caramba. Falei, professor, eu não aguentava mais só treinar. Obrigado. Ele falou, você vai lá, joga sábado lá em Americana contra o Rio Branco, na segunda-feira você volta a trabalhar com a gente. E eu fiquei um mês nesse... Treinava, ia lá, jogava, eu ficava feliz, jogava, até que comecei a jogar no profissional. Esse processo de evolução é top, e eu concordo muito com o Zubeldia nesse sentido. Chacon, queria te ouvir quanto à entrevista coletiva do professor Zubeldia. Eu gostei muito mais. Depois a gente vai voltar nisso e depois eu vou ter esse meu comentário em cima da resposta que ele dá sobre o Cédric Soares, principalmente, né? Você vai depois rodar, né? Ele falando sobre o Cédric em específico. Mas isso daqui é muito legal, porque ele fala sobre a utilização dos moleques da base. E quando... Uma coisa que eu vi no Twitter, claro que as redes sociais são diferentes. O público do estádio é diferente das redes sociais, e dentro das redes sociais tem públicos diferentes. O Twitter é um espaço que eu gosto muito, porque é de informação e tudo mais. Mas e o Twitter tem tudo, né, Chacon? Tem tudo. E tem maluco, cara. Tem maluco. E assim, eu tive que ler que o Zubeldia, ele convocou a molecada porque foi feita uma pressão no Twitter para que ele convocasse. O Zubeldia viu aqueles perfil com foto do Lisieiro e pensou, puta que pariu. Chegou a hora de colocar, hein? Chegou a hora de colocar. Não, e assim, é muito engraçado isso, né? O Zubeldia tá com fake lá no Twitter, observando as informações, as opiniões. Assim, eu não sou a favor da demissão do Zubeldia, mas eu seria o primeiro a pedir a cabeça do Zubeldia se ele se baseasse em opinião de rede social. Que aí mostra que ele não tem um pingo de personalidade, não acredita no trabalho dele, ele quer que se foda. A verdade é essa, ele está cagando e andando, no maior dos sentidos, para opinião nas redes sociais. Chacon, pergunta, você acha que Mr. Luiz Zubeldia nos assiste? Nossos embates, eu acho que ele não assiste, mas chega nele. Eu acho que chega o corte nele. Alguém manda. Ah, mas só o corte é tendencioso, então ele me odeia. Se chegar só o corte, tô fudido, então. Vamos ele não próxima vez que ele vê você naquele muita oportunidade para ele dar um carrinho em você. Não, assim, vamos falar isso, que você não dá muita oportunidade para ele gostar de você. Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas o ponto é, ele já tinha definido isso no domingo. Aí na segunda, ele vai chamar os moleques porque a gente bateu. Olha, tem que ser muito prepotente para achar que muda alguma coisa. Ele é um puta de um xarope, é um doente mental. Ontem ele estava fazendo o aquecimento, a bola saía para escanteio, ele começava a correr atrás da bola, tem gandula, e o doente não pensa nisso. Ele ia correndo, pegava a bola, jogava de volta. Você acha que ele liga para a opinião de rede social? Ele tá cagando para a opinião de rede social. E tá tudo certo, e tá certo, e tá correto. Né? Marketing, sim. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.